Olá a todos, meu nome é Thiago Bueno de Moraes, eu sou professor na Universidade Federal de Minas Gerais. E nessa apresentação eu vou falar sobre um trabalho de ensino de RMN de baixo campo que se chama Simulação de Sinais de RMN através das equações de Bloch. Bom, o primeiro aviso que eu tenho que dar é que as simulações que a gente vai realizar aqui, elas não se tratam das simulações que a gente encontra, muito na literatura para análise espectral de sistemas de alta resolução, onde você tem que considerar todas as interações do spin nuclear, a interação Zima, a interação de radiofrequência, a interação entre dipolos, a interação do deslocamento químico, o acoplamento escalar J, as interações quadrupolares. Então, aqui o nosso objetivo é simular sinais de RMN de baixo campo, de baixa resolução. Então, a gente não vai ter resolução para ver essas interações, mas a gente vai se concentrar na interação Zima e na inhomogeneidade do campo magnético. Tá? Então, para quem está acostumado com RMN de alta resolução, esses espectrômetros com magnetos supercondutores, você tem a resolução espectral, como a gente pode ver aqui num espectro, por exemplo, para o etanol, onde você identifica os grupos CH3, CH2 e aqui o OH, consegue quantificar, consegue ver as interações, os acoplamentos desse sistema. E quando a gente vai para um equipamento de RMN de baixo campo e baixa resolução, o que nós temos é um magneto feito com ímã permanente. Então, a qualidade do campo magnético aplicado ela diminui. Você tem um campo mais inhomogêneo, e tipicamente de intensidade menor. Tá? E a gente acaba não tendo resolução na separação das frequências diferentes entre esses hidrogênios. A gente acaba vendo uma grande linha larga, por exemplo, analisando o etanol. Entretanto, apesar da gente perder resolução na detecção da informação estrutural, a gente pode fazer outros tipos de análises com esses equipamentos, para determinar uma série de propriedades físico-químicas. Aqui vocês veem que geralmente RMN DT, RMN de baixo campo, são equipamentos de bancadas, de menor custo de manutenção, de modo que se tornam bem interessantes para aplicação na indústria, para análise de rotina, controle de qualidade, por exemplo. Então, o artigo que nós publicamos aqui se chama Simulação de Sinais de RMN através das equações de Bloch. Ele está lá na revista Química Nova, vocês podem acessar por esse endereço aqui. Então, é interessante você acessar o artigo para complementar o vídeo aqui que eu vou explicar para vocês. Tá? E nós vamos simular, então, sinais no domínio do tempo da sequência FID, pulso simples, sequência spin-echo, sequência CPMG, inversão recuperação, entre outros. Tá? Bom, uma breve introdução. Ressonância magnética nuclear se baseia na detecção do spin nuclear dos nossos sistemas. Tá? Então, a espectroscopia de RMN, a gente pode fazer uma analogia dela com um sistema de rádio, onde o nosso espectrômetro vai lançar um sinal de radiofrequência na nossa amostra, como vocês estão vendo aqui na figura, e a nossa amostra, os spins nucleares vão interagir com aquela radiofrequência e vão retornar um sinal de retorno. Esse sinal que a gente observa é o sinal FID. Tá? Dependendo da sequência de pulsos que a gente aplica no nosso sistema, a gente vai observar um sinal-resposta diferente. Essa é a analogia que a gente faz aqui. Em sistemas de alta homogeneidade de campo, de alta intensidade de campo, você consegue fazer espectros com resolução suficiente para ter informações dos detalhes da estrutura atômica desse sistema. Quando você vai para equipamentos de baixa resolução, você não tem essas informações
mas a gente consegue fazer outras análises, como a gente vai discutir um pouco aqui. E claramente a RMN de imagens, de geração de imagens principalmente para hospitais, imagens médicas, é baseada no mesmo princípio físico, né, da detecção desse spin nuclear. Você tem algumas diferenças no equipamento, né, aplicação de um gradiente de campo para poder gerar a imagem, mas o princípio físico fundamental é o mesmo, tá? Então, tem diversos nomes que a gente consegue encontrar na literatura, né? Magnetic Resonance Imaging, para a parte de imagens, High Resolution NMR, né? Para RMN de alta resolução, Solid State NMR, quando você analisa sistemas sólidos. E aqui, no baixo campo do que a gente vai simular, é o Low Resolution NMR, Low Field NMR, Time Domain NMR, tá? Revisando rapidamente, então, um pouco sobre a base da RMN, a gente tem que ter spins nucleares diferentes de zero, né? Na RMN-DT, de baixo campo, tipicamente a gente olha para os átomos de hidrogênio do nosso sistema. Na ausência de um campo magnético externo, né, quando o B0 é igual a zero, os momentos magnéticos desse sistema eles estão apontando em direções aleatórias, então a magnetização resultante é nula. Quando nós inserimos a nossa amostra num campo magnético, né, como nesse ímã permanente aqui com campo magnético de 1 Tesla, os nossos momentos magnéticos nucleares vão precessionar com a frequência da precessão de Larmor e vão ficar ou alinhados paralelamente ao campo magnético externo ou antiparalelo ao campo magnético externo, né? A frequência de precessão de Larmor é dada por essa fórmula, né? Onde depende do B0, que é o campo magnético externo aplicado, e de gama, que é a constante magnetogírica do núcleo em análise. No caso do hidrogênio, de 42,58 MHz por Tesla. Então, num campo de 1 Tesla, os momentos magnéticos aqui precessionam com 42,58 MHz. Tá? Aqui nessa figura eu estou mostrando, né, quando você coloca num campo magnético, quanto mais intenso esse campo magnético, mais você separa aqui os níveis de energia entre os momentos magnéticos alinhados com o campo e antiparalelo ao campo. O próximo passo é a gente inserir a sonda aqui no nosso sistema, né, que é por onde a gente vai aplicar os pulsos de radiofrequência na nossa amostra e detectar o sinal de RMN. Bom, então, como eu disse, surge uma magnetização resultante alinhada com o campo magnético externo B0, nessa direção, que vai ter uma determinada intensidade, que a gente vai considerar M0. Quando eu aplico um pulso de radiofrequência, por exemplo, um pulso de 90 graus, né, a magnetização saiu aqui do eixo Z e foi para o eixo Y. Ela rotaciona por esse ângulo θ, dado por essa equação aqui, que é gama B1 tal. Tal é a duração desse pulso, tá, em tempo, né? B1 está relacionado com a intensidade do pulso que a gente aplicou no nosso sistema e o gama, né, dos spins de hidrogênio aqui, do momento magnético do hidrogênio. Dependendo do tal e da potência, né, dependendo do tempo que você aplica o pulso e da intensidade, você consegue calibrar para dar um pulso, por exemplo, de 90 graus, um pulso de 180 graus, né, se você rotacionar a magnetização lá para baixo. Né? Você pode aplicar fases diferentes nesse pulso, né? Rotacionar para cá ou para lá, como a gente vai discutir um pouco mais. Então, uma vez que você tirou a magnetização da posição de equilíbrio, né? Por exemplo aqui, a magnetização vai retornar para a sua posição de equilíbrio, né? Ao longo do eixo Z, e nesse retorno ela precessiona, né? Com a frequência de Larmor, e ela relaxa, né? Então ela vai se comportar com um comportamento típico, como esse daqui, até retornar para a posição Z. Esse retorno da magnetização para a posição de equilíbrio é o que a gente detecta e a gente chama de feed, né? Que dá esse sinal aqui, se você adquire a intensidade do sinal em função do tempo.
Tá? O feed é justamente o sinal experimental que a gente quer gerar na nossa simulação. Tá? Claramente, lá na alta resolução, você faz transformada de Fourier, né? Um processamento matemático do feed e consegue lá ter o espectro na alta resolução. No caso aqui do baixo campo, muitas vezes a gente vai analisar o nosso sinal detectado com outras formas. Tá? Bom, eu também não vou entrar em muitos detalhes da relaxometria, mas essencialmente ocorrem dois processos de relaxação, que é o processo de relaxação longitudinal, relacionado com o tempo T1, e o processo de relaxação transversal, relacionado com o tempo de relaxação T2. Né? Transversal se dá no plano XY desse sistema, e o longitudinal é o retorno da magnetização para o eixo Z. Tá? Com a determinação desses tempos de relaxação do nosso sistema, a gente consegue ter informações, né, sobre o ambiente magnético que esses spins nucleares estão submetidos, né, e tirar informações. Tá? A técnica mais conhecida de relaxometria é a sequência de pulsos CPMG, né, para medidas do tempo de relaxação T2, que justamente é uma sequência de pulsos que você dá primeiramente um pulso de 90 graus, né? Como vocês vão ver, ó, na hora que começar esse GIF, ó, vai dar um pulso de 90, ele cai para cá. Nesse período tal, os momentos magnéticos, né? Ou as isocromatas, como eu vou falar aqui para vocês, elas vão se defasar, né? Perder fase no plano XY. E conforme você vai aplicando uma série de pulsos de 180, né, você vai obtendo amplitudes de eco de tamanhos diferentes e você constrói essa curva, que é a curva do decaimento T2, tá? Que gera uma curva como, por exemplo, essa daqui. Nesta curva, vocês conseguem ver claramente que tem uma queda mais acentuada no início, né, e uma queda mais demorada aqui no final. Tá? Isso aqui dá uma ideia para a gente de que tem pelo menos duas componentes de relaxação nessa detecção. E existem métodos, né, de fitting que você pode separar essas componentes, ou, por exemplo, a transformada inversa de Laplace, que você faz uma transformação e consegue ver isso em função aqui de T2, né, e, por exemplo, resolver esses dois picos num sistema, né, onde, por exemplo, o pico aqui mais curto pode representar um sinal que vem de um óleo e o pico mais longo aqui de um sinal que vem da água, ou de água em diferentes tamanhos de poros de um sistema, ou, por exemplo, de um polímero, onde você tem regiões cristalinas que estariam mais rígidas, né, aqui nessa região, e regiões mais amorfas, onde a mobilidade do seu sistema é maior, e isso vai se refletir em tempos de relaxação diferentes, e também poderia ter aqui, né, um sinal da região mais rígida, num T2 mais curto, e um sinal de uma região mais amorfa, num T2 mais longo. Você pode tentar quantificar, então, quanto você tem de cada. Né? No caso de uma rocha porosa aqui, você pode ter uma distribuição de tamanhos de poros, você pode ter água, pode ter óleo e tentar fazer essa determinação por técnicas de relaxometria. Bom, então, na nossa simulação, a gente vai utilizar diretamente a simulação das equações de Bloch. Né? A ideia é o seguinte, a gente descreve a nossa magnetização com um vetor que tem um tamanho na direção x, y e z. Tá? Então aqui está o nosso vetor magnetização, m na direção x, m na direção y, m na direção z. Tá? E o que a gente quer construir é justamente essa matriz aqui, ó, que para cada intervalo de tempo, né, a magnetização vai estar alinhada, né, numa determinada direção. Por exemplo, no tempo zero, que é bem no início da sequência de pulsos, eu vou considerar, né, eu tenho que assumir a posição inicial, que a magnetização está com 0 na direção x,
0 na direção y, e a sua intensidade máxima, né, o valor número 1, na direção z. Tá vendo? 0, 0, 1, que é exatamente essa posição aqui. 0 em x, 0 em y, intensidade 1 na direção z. Quando eu aplicar um pulso, aí eu vou vir com a minha sequência de pulsos que eu vou aplicar para simular esse sinal, né? Quando eu aplico um pulso, o pulso vai ser descrito por uma matriz de rotação, né? Que vai rotacionar essa magnetização do eixo z para, por exemplo, o eixo y, como vocês estão vendo aqui, né? Essa rotação nada mais é do que ele mudar para essa posição, ó, 0 na direção z, correto? Intensidade número 1, que é a máxima intensidade aqui na direção y, na posição y, e 0 na direção x, tá? Após esse pulso, a gente quer que esse sistema ele relaxe, né? Ele relaxe por T1, relaxe por T2, precessione e retorne para a posição de equilíbrio. Quem descreve esse comportamento é justamente as equações de Bloch, tá? Que a gente pode transcrever elas de uma forma matricial, como vocês estão vendo aqui, ó, onde Rφ vai ser a matriz de relaxação, né? Na verdade, o E aqui é a matriz de relaxação, esse aqui é a defasagem no eixo no XY, Rθ é a matriz de rotação dos pulsos, M0 é justamente a posição inicial do vetor, magnetização no tempo zero, a gente vai calcular a magnetização no tempo t, e aqui essa outra parte vem daqui da parte da relaxação T1, tá? Eu vou detalhar mais passo a passo. Mas a ideia, então, é calculando para cada intervalo de tempo, né? O tempo t aqui, conforme vai passando intervalos de tempo, eu vou calculando pelas equações de Bloch, eu vou obtendo todos esses pontos, né? Que você está vendo aqui, até retornar totalmente para a posição de equilíbrio termodinâmico, que é 0 em x, 0 em y, número 1 em z, tá? Claramente, na simulação, eu vou ter que definir o intervalo entre esses pontos da minha simulação, eu vou ter que definir o tamanho, né, o intervalo de tempo que eu vou fazer essa aquisição, né, o número de pontos que eu quero nesse meu sinal, certo? Vários detalhes que tem que ter na nossa simulação, tá? Eu vou passar por cima, no artigo está descrito, né, detalhadamente cada coisa, e eu vou passar assim por várias delas aqui no vídeo para auxiliar vocês a entender, né? Então, só relembrando, né, o Prêmio Nobel de Física de 1952, ele foi dado por Felix Bloch e por Purcell, justamente porque os dois desenvolveram independentemente equipamentos de RMN para detectar o sinal de RMN em sistemas, né, sólidos e líquidos, né? E o Bloch, né, logo no começo, também publicou um artigo falando sobre as equações de Bloch, para descrever o comportamento da magnetização, tá, na RMN. Então, aqui está escrito na forma matricial, que é o que eu tinha mostrado para vocês no slide anterior, onde Rφ é essa matriz aqui, a matriz de defasagem no plano, tá? É aquela defasagem que vocês viram ali. O E aqui é a matriz de relaxação, né? Tem E2, E1 aqui, que é dado pela exponencial de menos T sobre T1, tá vendo? É a componente de relaxação T1 e T2, tá sendo considerada aqui nessa matriz. A matriz do pulso, né? É o Rθ, que vocês estão vendo aqui. Aí depende se você quer dar um pulso na direção X, né? Um pulso em Y, dependendo do pulso que você quer dar, muda a matriz. E o θ é justamente o ângulo desse pulso, tá? Aqui M0, né? Eu estou considerando começando na direção Z, o meu M0. E aqui eu tenho que somar esse termo de relaxação do T1, tá bom? Que é esse último termo aqui. Bom, tem algumas considerações que estão explicadas em detalhes no artigo, mas a frequência de precessão, né,
você tem que definir o centro da sua janela espectral, né? Um valor de referência em relação a esse centro. A frequência de defasagem, né? A fase de defasagem das isocromatas, que é um grupo de spins nucleares que tem mesma frequência, né? É dado por ômega vezes t, então é a frequência aqui dessa equação vezes o tempo que ela ficou defasando, né? Vai dar o ângulo que abriu o ângulo de defasagem no plano, você consegue calcular. E o θ, claro, gama B1 tal, que você pode, na simulação, ou escrever diretamente o valor do ângulo que você quer, de 30 graus, ou escrever em termos, né, de tal e B1. Tá? Bom, a linguagem de programação que a gente publicou esse artigo foi MATLAB devido à simplificação, né, para se trabalhar com matrizes. Se você não conhece muito bem a linguagem de programação MATLAB, eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal, que eu faço uma introdução para os meus alunos, né, de iniciação científica, introdução ao MATLAB, mas essencialmente é uma linguagem de programação que você consegue trabalhar de forma muito simples com matrizes, né? Faz processamento de dados e é bem interessante. E também a gente tem os códigos em Python, né, que é uma linguagem livre, e a ideia é a gente conseguir desenvolver mais na linguagem Python. Tá? Então, a nossa ideia aqui é que a nossa amostra imersa no campo magnético B0, os spins nucleares, né, vão se alinhar ou ficar antiparalelo ao campo, vai surgir uma componente M0 alinhado ao eixo Z, aqui, né, que é resultante da somatória de todos esses momentos magnéticos nucleares. Tá? O que acontece no baixo campo, que é um fator que a gente tem que introduzir aqui na nossa simulação para a gente ver os efeitos realmente, é a questão da inhomogeneidade de campo magnético. Então, os spins nucleares aqui ao longo do nosso tubinho de ensaio aqui, eles não estão sentindo o mesmo valor de B0. Né? O campo ele é inhomogêneo, ele não é igual ao longo de toda a amostra. Então, vão ter alguns spins nucleares aqui que vão estar sentindo um determinado valor de campo e, portanto, vão estar precisionando com uma determinada frequência de Larmor, que a maioria deles, então, vai estar numa posição central aqui, que eu representei por vermelho, que é a frequência ômega 0. Alguns spins nucleares, né, vão estar sentindo um campo ligeiramente maior, ômega 0 mais d ômega, e vão estar com uma determinada frequência, né, ligeiramente maior, e outros spins vão estar sentindo, né, um campo magnético ligeiramente menor e com uma precessão, né, ômega 0 menos d ômega. Vão estar com outra frequência. A gente assume, então, uma distribuição, por exemplo, aqui gaussiana, né, dessa inhomogeneidade de campo. Nós que assumimos isso. Né? E a gente usa aqui na simulação a ideia de isocromatas, né? Que é um conjunto de spins nucleares com a mesma frequência. Então, aqui em vermelho, eu estou considerando um conjunto grande de spins nucleares que tem essa frequência. Tá? Então, é o que tem maior quantidade de spins. Né? Mais afastados desse centro, vai diminuindo a quantidade de spins que tem essas outras frequências, até uma frequência aqui que vai para zero. Né? E aqui também, por outro lado, vai para zero. Né? Que é totalmente razoável a gente esperar um pico desse tipo, para a nossa inhomogeneidade de campo. O que acontece é que essas isocromatas, né, quando a gente olha na questão dos eixos girantes, né, já na frequência aqui central da nossa frequência de RMN, a frequência central ela vai estar centrada, né, aqui no eixo Y, e como ela está na mesma frequência de rotação do eixo girantes, ela está parada, né, nessa posição. E as frequências, as isocromatas, que são com uma frequência de precessão maior ou menor, elas vão se defasar nesse plano. Né? Quem tem frequência maior vai para um lado, quem tem frequência menor
vai para o outro, e isso faz com que ocorra a perda de fase entre essas isocromatas. Conforme elas vão perdendo fase, né, ficando com fases diferentes, a somatória, né, aqui, o início é aqui, né, você deu o pulso de 90, né, conforme você vai esperando o tempo, essas isocromatas vão se defasando no plano, e a somatória, em determinado momento, vai ser nula da magnetização resultante. Perceba que aqui no início você tem uma magnetização resultante na direção Y, e conforme elas vão se defasando, elas chegam numa magnetização nula no plano. Tá? Então, para a gente fazer a simulação, a gente precisa definir as matrizes de rotação, que é, primeiramente, a matriz de rotação do pulso. Então, por exemplo, uma rotação de Z para Y, eu posso aplicar multiplicando por essa matriz de rotação, tá? Que é a Rθx, né? Que é uma matriz dessa forma aqui. Dependendo do ângulo θ que eu coloco nessa matriz, se eu colocar de 90 graus, justamente quando você multiplica M0 por Rθ, né? Rθ por M0, tá aqui, ó. No lugar de θ, eu substituí os cossenos de 90 por 0, né? E os senos de 90 por número 1. Quando você multiplica essa matriz por esse vetor, né? Linha vezes coluna aqui, linha vezes coluna, você determina esses valores. Então, o MATLAB já te dá essa resposta, 0, 1, 0. Então, ó, o vetor que estava em Z, 0, 0, 1, no tempo seguinte, né, após esse pulso, ele está em 0, 1, 0, que é 0 em Y, 0 em X e número 1 em Z. Tá vendo? É dessa forma que a gente vai simular, né? Considerando que a magnetização começou, né, em Z, M0 aqui, valendo número 1, foi a nossa definição. Tá? Então, outros pulsos, por exemplo, com fase Y, para você rotacionar a magnetização para o outro lado, você vai ter que usar um Rθ diferente. Tá? São matrizes de rotação que a gente consegue consultar nos livros de matemática. Para gerar a defasagem no plano XY, a gente também usa, então, matrizes de rotação, agora rotação no plano, né? Que justamente estão relacionados com o que eu descrevi da inhomogeneidade do campo magnético. Assim, a matriz de relaxação no plano XY é dada por essa daqui que vocês estão vendo, Rφ, né, que vai descrever essas isocromatas defasando aqui no plano, e esse ângulo φ de defasagem, ele é calculado, né, pelas frequências, pelas fórmulas aqui das frequências, né, do nosso sistema. A gente tem que considerar que cada isocromata vai estar numa posição aqui dessa distribuição gaussiana, uma posição diferente, né? E o nosso T2 estrela, que é a velocidade com que ocorre essa defasagem, né? A velocidade com que desaparece a magnetização no plano, ela é calculada por 1 sobre o T2 puro, né? O T2 da relaxação transversal, mais 1 sobre o T2 que vem da inhomogeneidade de campo. Então, o T2 estrela, ele é dado por esses dois fatores. O T2 natural do nosso sistema e o T2 da inhomogeneidade de campo. Né? A inhomogeneidade de campo, aqui a definição é 1 sobre gama delta B0, né? Que é a variação do campo magnético B0, né? Na nossa amostra lá. A gente pode definir também o T2 estrela aqui pensando na largura dessa distribuição gaussiana. Então, a largura a meia altura, né, FWHM aqui, Full Wide at Half Maximum, é 1 sobre π T2 estrela. Tá? Então, considerando todas essas equações, a gente consegue calcular a defasagem para cada isocromata em cada posição de frequência. Tá? É essa integração e a soma de todas essas componentes é que vão permitir a gente calcular o sinal
né, de Rmin/dt, porque no baixo campo essa homogeneidade faz toda a diferença para a gente. Então, vou dar um exemplo aqui que eu dou nas aulas, né, de como que funcionam essas matrizes de rotação. Então, ó, a matriz Rφ, né, a gente definiu ela como essa daqui, e vamos supor que a magnetização inicial ela está ao longo agora do eixo Y, 0, 1, 0. Então, aqui, ó, vou considerar, né, essa posição. Quando eu multiplico Rφ por essa magnetização, eu vou encontrar o vetor na próxima posição. Se eu quero que o Rφ seja uma rotação de 90 graus, ó, daqui para cá, para a posição 2, né? Rφ vai rotacionar daqui para cá. Então, é 90 graus, eu substituo aqui o φ diretamente por 90, eu vou ter essa matriz, né? Multiplico, linha vezes coluna, você vai obter esse vetor, 1, 0, 0. Ou seja, número 1 na direção x, 0 e 0 na direção y e z. Tá? Esse daqui representa exatamente essa posição. Vamos ver. Agora, dessa posição, eu quero aplicar mais uma rotação de 90 graus no mesmo sentido aqui. Ó. Vou agora da posição 2 para a posição 3. Então, eu vou rodar mais 90 graus, né? Multiplico aquela matriz de rotação pelo vetor 2, né? Linha vezes coluna, você faz essa multiplicação, você vai ver que esse resultado aqui, ó, 0 menos 1, 0, é justamente a magnetização ao longo da direção menos y. Tá vendo? Menos 1 na direção y. Tá? Vamos aplicar mais uma rotação de 90 graus agora, daqui para cá. Né? Então, multiplico M3 por Rφ, linha vezes coluna, você vai ver que o resultado é menos 1 na direção x. Então, está aqui, ó, está apontando em menos x, com o valor menos 1, 0, 0, na direção y e z. Tá vendo? Então, a gente está fazendo aqui uma rotação no plano de uma isocromata. Né? Esse sinal, se você quiser simular, você poderia, né, gerar o sinal real e imaginário, que é o que a gente detecta no espectrômetro, que tem a ver com o detector. Então, por exemplo, um detector ao longo da direção x, um detector ao longo da direção y. Se você vai monitorando a intensidade ao longo do x e y, você vai tendo aqui o sinal real e o sinal imaginário desse nosso sistema. Tá? Essa é a ideia por trás da simulação. E só para eu explicar um pouco mais sobre essa questão do receptor, então eu gosto dessa analogia aqui. Ó. Pensa que o receptor é essa régua, tá vendo? É uma régua azul que eu coloquei aqui. E o campo, né, o pulso B1, eu estou representando aqui pelo campo magnético B1, né, aplicando o pulso. Então, vamos supor que eu apliquei um pulso, né, na direção menos x. Então, aqui pela minha definição, né, o pulso de 90 graus em menos x, pela regra da mão direita, né, B1, você rotaciona a magnetização para cá, pulso de 90 em menos x vai rotacionar a magnetização, ela vai vir aqui para y, tá vendo? Se o meu detector, eu definir ele na posição y, o sinal que eu vou detectar, ele tem que começar na intensidade máxima aqui da minha régua, tá vendo? A magnetização está aqui, ela foi lá na intensidade máxima, e quando ela começa a se defasar e a relaxar, você vê um sinal que decai no tempo dessa forma. Agora, pensa no seguinte caso. Vamos mudar a posição do detector. Eu vou dar o mesmo pulso de 90 graus em menos x, né, para rotacionar a minha magnetização aqui para y. Tá vendo? Eu dei o mesmo pulso. Só que agora a fase do meu detector eu vou pôr em x. Tá vendo? Aqui a fase estava em y. Aqui agora eu vou colocar a fase em x. Quando eu dou o pulso e inicio a minha detecção do sinal, qual que é o primeiro valor do sinal nesse detector, nessa régua? Tá vendo? A projeção aqui nessa régua é 0.
né? Então, o sinal começa aqui em 0. Olha a diferença. Aqui ele começou em intensidade máxima e foi. Aqui, com essa outra fase de detecção, ele começa em 0. Aí, conforme ele vai rotacionando, ele vai chegar num valor máximo aqui nessa régua. Conforme ele continua defasando, ele vai diminuindo e assim vai indo, tá? Beleza, agora vamos ver aqui outro caso para vocês visualizarem isso, né? Eu vou colocar o meu detector novamente em Y, igual o primeiro caso aqui. Só que agora, em vez de dar o pulso em menos X, eu vou dar o pulso em mais X, né? Em vez de dar o pulso para lá, eu vou dar o pulso em mais X, a minha magnetização vai rotacionar para menos Y, certo? Se ela inicia em menos Y, aqui pela minha régua, né, pela fase do meu detector, a magnetização começa no máximo de intensidade negativa, né, e conforme ela vai precessionando e relaxando, o feed fica com essa cara. Tá? E por fim, um último aqui, analogia para vocês verem, fase em X, pulso de 90 jogando aqui para menos Y. Quando você vai detectar o sinal, ele começa em 0 também, mas ele, né, começa indo por baixo aqui, ele vai pelo outro lado, por causa da precessão dele, enfim, e vai. É claro que para você entender alguns esquemas de ciclagem de fase, né, ou esquemas de fase das sequências de pulso, então essa visualização com essa ideia da fase do receptor como uma régua em uma determinada direção, ela pode auxiliar você a compreender, né, por que quando eu somo um sinal, um scan com essa fase e o outro scan com essa fase, por que os dois sinais se cancelam? Né? Justamente porque aqui ó, o máximo positivo, aqui está no máximo negativo, quando eu somo esses dois scans vai dar 0. Né? Então eu posso usar esquemas de fase para cancelar sinais que eu não quero ver ou somar sinais que eu quero ver no meu experimento final. Tá? Essa é só uma visualização que eu acho que é bem legal. Então, nas nossas simulações, vocês copiam o código em MATLAB que está lá no artigo, né? Tem que abrir no MATLAB, vocês vão rodar a versão que já está escrita. Por exemplo, se você pegar a sequência de pulso simples, basicamente é um pulso de 90 graus, na verdade é um pulso de ângulo θ, que você escreve lá qual o ângulo que você quer aplicar e escolhe a fase. Então, se eu der um pulso de 90, o MATLAB vai gerar justamente uma figura como essa lá, como uma simulação, né? Com uma determinada frequência de precessão. Você define os parâmetros de T1 e T2, quanto tempo você quer que demora para relaxar. Né? Aqui em verde, eu só plotei uma linha clarinha de qual seria o T2 real, e aqui o T2 estrela é dado por essa queda rápida aqui do feed, que está relacionada com a inhomogeneidade de campo que a gente escolheu também. Né? Então, essa é uma figura típica do que a gente vai simular, tá? Os sinais no domínio do tempo diretamente. Vou passar aqui a mostrar. Você pode, por exemplo, fazer a transformada de Fourier desse sinal, né? E ver aqui, ó, quando você faz a transformada de Fourier, você tem um pico em 0,1 Hz, né? Foi o deslocamento em relação à frequência central, tá? Nós vamos simular a sequência spin-eco. Então, quando você dá 2 pulsos, você pode mudar lá os valores, né? Mas a spin-eco é primeiro pulso de 90, segunda de 180. Posso escolher as fases Y, X, por exemplo. E vou formar aqui esse sinal simulado. Aqui em azul e preto, eu estou te dando a magnetização em X, Y, em vermelho Z, só que essa é uma magnetização que a gente não detecta, né? No nosso detector, o que a gente detecta é X e Y, né? Magnetização no plano. Aqui eu estou mostrando como referência. E a curva T2 aqui também a gente não detecta diretamente, né? Eu só plotei na figura para ter como referência.
Então, você vê que quando você aplica a spin-echo, o tal, aqui a distância entre esses dois pulsos, como vocês podem ver, foi de 400 milissegundos. Então, se forma um eco em 800 milissegundos. E a amplitude desse eco máxima que ele chega aqui está relacionada justamente com o T2 natural desse sistema. Tá? A eco de RAM, né, que seriam dois pulsos de 90 com fase X, você pode ver o efeito, o eco não atinge o seu valor máximo, né, como estamos vendo aqui. Nós vamos ver também a sequência de pulsos de inversão-recuperação, que é para fazer a determinação do tempo T1. Então, a IR é um pulso de 180 graus, espera um tempo tal, aplica um pulso de 90 graus para fazer a leitura. Então, se você faz isso, como vocês estão vendo aqui, para diferentes valores de tal, para um tal bem curto, né, você vai detectar uma magnetização de grande intensidade, né, valor negativo, que é a magnetização totalmente invertida, lá em 180. Conforme você vai aguardando tempos tal maiores, a magnetização ela vai relaxando, vai diminuindo de intensidade. Quando você faz a leitura, né, você vai tendo esses pontos aqui, tá? Que são as intensidades aqui do feed, que eu estou marcando em vermelho. E essa curva aqui é que te permite determinar o tempo T1. Tá? Essa é IR. A CPMG, claramente, que é um pulso de 90, tempo tal sobre 2, depois você aplica um bloco de pulsos de 180, né? Aqui continua, e após a aplicação desses pulsos de 180, você gera um eco, né? Outro pulso de 180, outro eco, pulso de 180, outro eco, e assim por diante. E na simulação, você que define, né, quantos pulsos você vai aplicar, qual o espaçamento tal, né, entre esses pulsos, quais as fases, né? Se você quiser mudar 180 para outro ângulo, você muda. Então, permite ao aluno explorar essas possibilidades e entender, né, justamente por que quando você aplica 90 e 180 que você tem o máximo de sinal, os ecos nas posições de máximo, que justamente vão servir para construir a curva T2, né, como vocês estão vendo nessa figura aqui, a CPMG. Você aplica, adquire o ponto inicial, dá um pulso de 180, adquire a posição do primeiro eco, esse ponto. Dá o pulso de 180, adquire a posição do segundo eco. Né? Terceiro eco, essa curva aqui é o decaimento T2 que a gente obtém. A análise dessa curva que nos interessa, né, na relaxometria. A simulação tem essa cara, tá? Bom, então a ideia é que com essas simulações o aluno ele possa explorar diferentes sequências de pulsos e tentar entender, né, digerir esses métodos de RMN de baixo campo. E também, né, se você avançar nessas simulações, ela te permite você estudar diferentes sequências de pulsos, como por exemplo aqui eu mostro algumas características que a gente simulou para CWFPs. Né, que são outras sequências de pulsos de baixo campo, que você pode explorar em função de diferentes ciclagens de fase, de tempos entre pulsos, de tempos de relaxação, de diferentes inhomogeneidades de campo, né, frequências. E essas simulações, né, eu deixei algumas referências aqui para vocês, ó, através dessa ideia das isocromatas. Vale a pena dar uma olhada nesse artigo. O Brian faz isso de forma muito semelhante para a questão de imagens de RMN. Tem outro artigo aqui que eu deixei como referência para vocês, né? E claramente, se você gostou dessa apresentação, gostou desses códigos de simulação, cite ele, né? Que é esse artigo nosso da Química Nova, de simulações de RMN através das equações de Bloch. E agora a gente vai passar na tela do MATLAB a eu mostrar um pouco das possibilidades com as simulações. Bom, pessoal, então passando aqui pelo artigo, né, que eu comentei para vocês, vocês podem
rever tudo isso que eu comentei sobre a descrição da RMN, tem um pouco de história, explica a questão das matrizes de rotação, como eu falei para vocês, né? Como que a gente utiliza ela na programação. Aqui dando aqueles exemplos, né, de rotação, falando das equações de Bloch, né, descrevendo as equações em função das matrizes de rotação, a consideração da inhomogeneidade de campo, que é necessário aqui para a gente, tá? Aí tem uma seção que eu falo do algoritmo propriamente, né, de como eu vou calcular passo a passo a aplicação, dependendo da sequência de pulsos, né, uma série de coisas que a gente tem que considerar, os tempos de relaxação, a frequência de Larmor, a região das isocromatas que você vai considerar na sua simulação, e que o nosso objetivo é gerar esse sinal aqui, tá? Então, aí eu passo a descrever o pulso simples, né? Depois tem a inversão recuperação aqui, as sequências spin-eco, né, para gerar eco, e explico a CPMG também, tá? No material suplementar, né, vocês têm um pouquinho mais de explicação sobre a questão, né, de matrizes, de como fazer multiplicação de vetores, multiplicação de matrizes, né, uma revisão disso para vocês. E tem os códigos do MATLAB, né, como vocês estão vendo aqui, ó, que vocês podem copiar ele e ir propriamente para o MATLAB e fazer as simulações como eu estou mostrando aqui para vocês. Então tá aqui, ó, quando você está nessa aba aqui, eu abri o pulso simples, tá? A sequência pulso simples, tem essas partes em verde, são comentários, né? Quer dizer que eles não fazem nada no nosso código aqui, é só para orientar vocês, tá? Então, ó, parâmetros de entrada, a nossa amostra, T1. Então, eu vou definir o tempo de relaxação T1, 600, aqui está em milissegundos, tá bom? T2, 200 milissegundos. Definir a minha amostra como tendo esses valores. A frequência, a posição central do pico, 15 MHz, tá? O DF é aquela região de isocromatas, né, da minha lorentziana. Então, eu estou pedindo para ele fazer a integração de menos 25 Hz até 25 Hz. É uma região ao redor daquele meu pico, né, de gaussiano, né, das isocromatas, tá? Isso aqui é uma coisa importante de se definir bem, como eu explico no texto lá, porque se você definir a região errada, ele vai integrar uma região errada, o seu sinal, né, não vai estar correto, tá? Então, tem alguns detalhes que realmente a pessoa tem que estar atenta, né, na hora de simular, porque o que você colocar, ele vai simular e pode gerar um resultado errado, tá? Não é um código pronto para os usuários, né? Mas é um código realmente para os alunos estudarem, aprenderem, tentar entender alguns detalhes da RMN, né? Aqui, ó, em espectrômetro, eu defino o θ, né, o ângulo do pulso. Posso definir também aqui, ó, o θ em graus, né, ou em radianos. Então, no caso aqui está definido em graus. O tempo de aquisição do meu sinal, o tempo de aquisição do feed, 3.000 milissegundos, né? Então, são 3 segundos de aquisição. O DT é o tempo entre pontos, né? Cada ponto lá do meu sinal vai estar espaçado por 1 milissegundo, tá? Que mais? Propriedades do magneto. Então, a inhomogeneidade de campo, eu defini aqui o T2 inhomogêneo, né? Como 200 aqui, e com esse valor e com o T2 real, ele consegue calcular o T2 estrela, né, que é o que eu estou simbolizando aqui no código por T22, tá? É o T2 estrela. Esse T2 estrela é o que vai fazer o desaparecimento no plano XY, está relacionado com a inhomogeneidade de campo e com o T2 real do nosso sistema. Eu tenho que definir as matrizes de rotação. Então, ó, Rθ
né, a matriz do pulso, eu escrevo ela aqui no MATLAB dessa forma, tá vendo? Ó? 1, 0, 0, 0 cosseno θ, seno θ, 0 menos seno θ, cosseno θ. Ou seja, é o pulso que é aplicado com fase X, tá? Se você quer aplicar com fase Y, você pode escrever aqui embaixo a outra matriz. E1, né, é aquela componente de relaxação T1, a componente de relaxação T2, para cada intervalo de tempo, né? Então, para cada dt, para cada 1 milissegundos, ele calcula o quanto a magnetização relaxou por T1 e por T2. Isso tem que ser considerado na matriz de relaxação e tudo isso vai entrar, né, na nossa simulação das equações. Aqui eu também tenho que definir alguns contadores, né, que eu chamo aqui, que é o número de pontos total no meu feed, né? Então eu crio um vetor todo com zeros, né? Com zeros, e depois eu vou preencher eles, tá? O ms, que aí vai ser a magnetização inicial, que é 001, então número 1 na direção z, tá? E aqui eu começo a sequência de pulsos, os sinais que eu quero simular. Então, eu vou integrar isso em função de todas as frequências lá da minha isocromata, né? Você tem que calcular os ângulos φ para cada frequência da isocromata. Isso calcula a matriz Rφ, que eu mostrei lá para vocês, para cada isocromata, né? Para cada vez que passar aqui nesse for. Não vou explicar detalhe a detalhe da programação, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo, tá, pessoal? Mas estou dando a ideia geral para quem quiser tentar mexer no código depois. Vou calcular então aqui a matriz, o vetor M2, a segunda componente, né? Tenham em mente essa figura aqui. Vou calcular cada uma dessas posições da magnetização, esse é meu objetivo. Então aqui eu vou calcular a segunda posição, é aplicação do pulso, né, na magnetização inicial, e tem um componente de relaxação simultaneamente a esse pulso, né? Então calculei a posição 2. Depois eu começo a calcular da posição 3 até a posição final, tá? Que vai ser daqui até parar de simular, né? Então ele fica nesse for, calculando todos os M, 3, 4, 5, e assim vai, fazendo relaxação e fazendo defasagem no plano, que é a equação de Bloch, tá? Você tem que integrar tudo isso, né, em função de uma distribuição lorentziana ou gaussiana, né, do campo, e fazer a somatória dessas componentes para ter o seu sinal simulado, tá? O ms. Aqui eu só normalizei pelo valor máximo de intensidade para ser igual a 1, tá? E aqui eu só estou gerando as figuras, né? Como vocês estão vendo, gera o eixo do tempo, né? Estou gerando a curva de T2 para fazer comparação. Aqui em plot, você coloca quem você quer colocar no gráfico, né? Algumas informações para aparecer no gráfico, e aqui alguns códigos para gerar a figura em verde está comentado. Então eu vou rodar para vocês verem esse código. Tá vendo que eu não usei funções, né? Eu escrevi tudo direto em uma única planilha de texto, justamente para ficar fácil, para quem não conhece muito linguagem de programação, poder, né, tentar modificar, fazer alterações. Então, eu vou mudar o modo de visualização aqui. Aqui está o MATLAB, aqui está a figura que ele simulou, tá bom? Então, ó, pulso simples, em azul e preto eu estou com a magnetização no eixo X, preto Y, em vermelho a magnetização no eixo Z, e esse verde pontilhado é o T2, né? O que a gente realmente detecta no experimento é o azul e o preto aqui, né? É a magnetização em X e Y, tá? Verde e o vermelho a gente não detecta, tá? Eu só estou colocando na figura como uma linha de referência para vocês. Então, ó, vamos supor que eu mudo aqui a minha amostra para 1200 milissegundos de T1. O que eu espero que aconteça, né? O que vai mudar?
olha só, a recuperação ao longo do eixo Z muda, tá? O desaparecimento aqui da magnetização, esse desaparecimento aqui, ó, é o T2 estrela, certo? Ele não mudou, porque eu não mudei a homogeneidade de campo e nem o T2, né? Se eu mudo o T2 real, que é essa coisa aqui, vou mudar para 500. O T2 tem que ser mais longo. Então, vamos ver como vai ficar. Vocês estão vendo, ó, como o sinal mudou? Ele decai, demora mais tempo para decair, né? Mas perceba que essa linha vermelha seria a referência dos 500 milissegundos. Essa queda rápida está relacionada com o valor que eu escolhi para o T2 estrela, né? Para o T2 de inhomogeneidade. Vamos mudar aqui, ó, por exemplo, para uma inhomogeneidade bem diferente. Vamos ver o que vai acontecer. Calculando, né? Olha só, eu exagerei, né? Coloquei muito inhomogêneo. Tá vendo? O sinal decaiu, né? Um campo muito ruim, muito inhomogêneo. Agora, vamos aumentar bastante a inhomogeneidade, a homogeneidade, né? Se você quiser pensar. Vamos ver para onde, que acontece com o sinal feed. Ó, quando você já tem um campo bem mais homogêneo, ele já decai bem mais próximo de T2, mas veja como ainda está diferente, né? Então aqui depende das propriedades do seu ímã, né? Esse valor, tá? Aqui esse tempo, é o tempo total de aquisição, é o 3.000 que eu escolhi aqui. Se eu simular apenas até 1.000, pessoal, olha o que acontece, né? Vamos simular para ver. Né? Ele cortou lá em 1.000, tá? É o que vocês estão vendo aqui. Então, você tem que escolher esses valores de acordo com os tempos que você escolheu. A frequência, deixa eu colocar 2.000 aqui. Deixa eu mostrar se a gente mudar a frequência agora. A frequência a gente observa aqui por essas oscilações, né? Se eu mudar para 25 MHz, isso é uma coisa que eu atualizei nos códigos novos e códigos que eu vou deixar disponível para vocês no meu site. Esse que eu estou mostrando é o que está na minha publicação, lá de 2013, né? Mas no site, que é esse daqui, pessoal, sites.google.com, Thiago Moraes, né? Eu vou deixar códigos mais atualizados na aba Ensino e aqui, né, na parte que eu falo de ensino e simulação, eu pretendo estar sempre atualizando, colocando mais opções para vocês. Você não precisa ficar acertando algumas coisas. Por exemplo, a frequência aqui estava em 15, eu estava simulando nessa região. Se eu vou simular em 25, eu preciso aumentar essa região, né, de certa forma. Então, isso é algo que eu mudei nos códigos novos, né? Tem algumas correções também que a gente fez. Mas está vendo como o sinal mudou quando eu simulo 25 MHz? Vamos colocar mais, não, vamos colocar menos, 2 MHz. Vocês vão ver como a frequência vai oscilar diferente. Vendo? Ele já oscila. Se eu colocar 0, né? Deixa eu mudar aqui o centro. Se você centra bem na frequência de ressonância, né, você só vê aqui o decaimento desse sinal, tá? Nesse caso, né? Mas claramente, se você está um pouco deslocado, você já vê uma certa oscilação, tá? A transformada de Fourier desse sinal, justamente o que eu falei, te retorna à posição do pico. Bom, pessoal, tem algumas sequências de pulso, então, revisadas, né, a mais do que está publicada no material suplementar do artigo, como sequência que simula a ideia de uma calibração de pulsos, né, gera vários feeds. Desses feeds, né, você pode pegar a amplitude deles ou fazer a transformada de Fourier e ir acompanhando a amplitude desses picos. Em função, então, do pulso aplicado, você gera uma curva desse tipo aqui, que seria para você fazer a calibração, né? Você encontraria aqui a posição do pulso de 180, né? O tempo tal e a potência do pulso para um pulso de 90 graus,
tá? Então dá para você explorar, né? Eu fiz vários comentários aqui sobre cada uma das definições que a gente utiliza nesse programa, tá? Deixa eu ver. Outro aqui que eu revisei foi a sequência de pulso simples, né? Coloquei mais alguns comentários para vocês, ó. A definição daquela lorentziana que eu falei de inhomogeneidade. Agora ele gera o gráfico aqui da distribuição lorentziana, das componentes das isocromatas, tá? Então eu tenho que integrar, né, o sinal em toda essa região aqui. No caso, eu estou com o pico centrado em 25 MHz, tá? Eu atualizei aqui para ficar tudo na mesma unidade, né? Se eu mudo 25, eu estou em megahertz, tá? Tem que colocar o 10 a menos 3 para ficar todo mundo aqui nas mesmas unidades. Eu fiz algumas mudanças do código original do artigo. Esse código você encontra no meu site, tá? O T22, né? A largura de meia altura. Então, aqui ele automaticamente calcula as extremidades dessa janela. E eu posso mudar, então, por exemplo, a frequência zero, em vez de ser em 25, colocar lá em 50 MHz. Vamos ver a mudança que vai ocorrer aqui. Ele se deslocou para cá, a janela continua grande, a frequência aqui oscila mais rápido, né? Se eu colocar em 100 MHz, vamos ver. Tá vendo? Ó, oscila bem mais rápido, tá? Fazendo a transformada de Fourier, você tem o espectro, né? Vamos ver aqui, eu tenho uma spin echo, né? Que eu defini o T1, defini o T2, defini a frequência dela em 25 MHz, né? O T2 estrela dessa distribuição, a região de integração de x01 até x02, tá bom? Faz a integração e na sequência de pulso, aquela parte que eu mostrei para vocês, você aplica o pulso, adquire o sinal, né? Esses dois aqui, ele faz daqui até essa parte. Aí, neste momento aqui, ele vai aplicar o segundo pulso, que é o Rθ2, que no caso do spin echo vai ser um pulso de 180. É só você conferir aqui em cima, ó. Rθ2 está usando θ2, e o θ2 é um pulso de π, tá? Π, 180 graus, né? Π sobre 2, 90 graus. Então, cadê? Aqui, ele aplica o pulso de 180, acompanha o sinal por todo esse período aqui e você vê a formação natural do eco, tá? Essa linha azul clara, eu estou plotando aqui a magnitude do real e do imaginário, justamente para a gente ver que o eco, ele atinge o seu ponto de máximo, justamente onde deveria decair a curva T2 em verde, tá bom? Esse é o spin echo. Claramente, você pode brincar agora com as fases, né? Você pode mudar os ângulos. Por exemplo, se eu, em vez de aplicar um pulso de 180, aplicar um pulso de π sobre 4, que vai ser de 45 graus. Vamos ver o que vai acontecer com esse eco aqui. Olha só como fica estranho, né? Você aplicou o pulso de 90, aí depois de um tempo tal, ele aplicou aqui o pulso de 45 graus. Quando você aplica 45, ele vai observar imediatamente um outro sinal aqui, que vai decair, e como são dois pulsos, vai acabar gerando um eco aqui na frente. Porém, esse eco, ele não tem a amplitude de T2. Tá vendo? Ó, ele não tem amplitude de T2. Vamos mudar esse segundo pulso para um pulso de 90 graus. Vamos ver qual que é a mudança. Olha só, o pulso de 90 e outro pulso de 90 vai dar um eco aqui com uma certa intensidade, mas também não recupera T2, tá bom? Se você muda aqui o tempo que você aplica esse pulso, em vez de ser em 150, eu vou aplicar ele lá em 300 milissegundos aqui. O que vai acontecer? Né? Ele vai gerar esse eco, tá? Como eu estou aplicando 90 e 90, ele não recupera exatamente T2, né? Justamente a spin echo, ela foi quando eles perceberam que 90 em um pulso de 180 é que vai resultar, ó, mandei rodar, exatamente, ó,
bem nesse momento você aplica 180, você inverte completamente as isocromatas no plano, né? Então o sinal continua zerado, né, na detecção dele, mas essas isocromatas começam a se refocalizar e vão formar um eco aqui nessa posição, né, no dobro do tempo, né? Se eu apliquei em 300 milissegundos, lá em 600 vai surgir um eco, tá? É só você brincar aqui, ó. Se eu aplicar em 200, vai surgir o eco lá em 400 milissegundos, tá vendo? Apliquei aqui, aqui apareceu o eco. Beleza. Aí você pode mexer com as fases, né? Fazer outras mudanças, detectar o sinal mais para frente. Mas vamos ver a CPMG, né? Uma versão atualizada aqui também. Vamos ver como que ela tá. Tá aqui. Então, a CPMG é o pulso de 90 seguido de vários pulsos de 180, certo? Que você tem que ir aplicando enquanto o seu sinal está decaindo, né? Para você construir a curva de T2. Então, aqui eu estou aplicando um pulso, está formando esse eco. Outro pulso forma esse eco. Eu estou aplicando a cada 100 milissegundos, né? Eu vou mudar aqui, colocar um tempo mais curto, ó, 50. Cada 50 milissegundos, tá aqui, né? Então, aplicou o primeiro pulso de 180, formou esse eco. Depois de 100, né? 50 mais 50, ele aplica outro pulso, forma esse eco. E assim por diante, tá vendo? E a curva de T2 a gente obtém pegando justamente esses pontos de máximo, né? O espectrômetro, muitas vezes, ele não mostra toda essa curva para você, que a gente está simulando, né? A gente está simulando aqui o sinal completo, mas o espectrômetro, muitas vezes, só adquire os pontos de máximo aqui, né? Esse, você vê diretamente o decaimento T2, tá? Então, a ideia é que você possa explorar essas mudanças. O que acontece, né, se você usa fases diferentes na CPMG? Aqui, por exemplo, eu estou usando a fase do pulso de 90 graus de Y e a fase dos pulsos de 180 de X. Eu poderia trocar essas fases, né? Ocorrem mudanças que a gente observa aqui no eco, tá? Bom, vocês podem explorar isso então. Deixa eu ver qual faltou eu falar para vocês. Temos aqui um de eco estimulado. São 3 pulsos de 90 nesse caso aqui, né? Então, ó, são 3 pulsos de 90. O primeiro está aqui no começo. O segundo é aplicado aqui, forma esse sinal. Forma um eco, como vocês estão vendo. Aí, depois de um tempo aqui, apliquei outro pulso de 90, né? Formou esse sinal aqui. Vai formar alguns ecos estimulados, né? Alguns ecos aqui à frente, tá? Então, é a mesma ideia, né? Você consegue ir acompanhando o código e a parte da sequência tá aqui, tá? Calibração de pulso, pulso simples, CPMG, transformada de Fourier, era isso, tá bom? Voltando aqui, então, para a nossa apresentação, com essa mesma metodologia que eu estou mostrando para vocês, vocês conseguem simular outras sequências de baixo campo, como, por exemplo, as CWFPs, né? Quem tiver interesse nessas sequências que a gente vem desenvolvendo para a determinação rápida de T1, de T2, né? Pode ver esse artigo meu aqui. A gente faz simulações disso, vê o comportamento dessas sequências perante a diferentes fatores experimentais, tá? Eu também tenho outros vídeos aqui no canal que eu falo de processamento de dados. Então, depois que você adquiriu a sua curva T2, né, da CPMG, por exemplo, como que eu posso fazer um processamento desse dado com a transformada inversa de Laplace, para obter a distribuição, né, dos picos em T2, como por exemplo nessa visualização aqui, né? É um problema inverso mal posto, certo? Porque é um sinal ruidoso que vai admitir múltiplas soluções. E tem toda a questão de como trabalhar com o fator alfa e outros fatores da transformada, tá? Por fim, então, eu agradeço a atenção, espero que vocês gostem desse código, que vocês possam aprender mais, entender mais a fundo sobre alguns aspectos da RMN de baixo campo,
tá? Eu deixo aqui meu contato, né? Quem tiver dúvidas, sugestões, quiser brincar com esses códigos, pode entrar em contato comigo. Tem o site meu também aqui, que vou deixar mais informações lá, códigos novos, outras sequências de pulso. E então podem entrar em contato comigo e muito obrigado.